Estamos de volta com o programa Retratos. Hoje conversando com a regente do coral Ars Nova, Yara Frick Mate. Yara, no bloco anterior a gente estava falando da sua formação acadêmica, inclusive dos seus estudos nos Estados Unidos. Mas você, depois de voltar ao Brasil, eu queria saber, você veio diretamente para Belo Horizonte. Aí eu queria saber se você tem conseguido aplicar aqui os conhecimentos adquiridos em seus estudos, né, no exterior, e quais foram os seus primeiros trabalhos ao retornar dessa sua formação. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, foi em 1996. Sim. O meu primeiro trabalho aqui foi como assistente do Carlos Alberto Pinto Fonseca, que foi o regente do Ars Nova, que era o regente do Ars Nova, mas não foi junto com o Ars Nova, não, foi com o coral da Vale do Rio Doce. Sim. Então eu trabalhei um ano com ele, depois abri um concurso na Escola de Música da UFMG e eu passei a integrar o quadro da UFMG na área de regência, como professora de regência da UFMG. E isso abriu muitas possibilidades. A Escola de Música é uma escola muito rica, que se produz muita música. Então isso abriu muita possibilidade de estar, sim, aplicando esses conhecimentos que eu tinha adquirido no exterior e construindo um percurso aqui dentro da própria universidade, contribuindo com a produção da Escola de Música. Durante esse tempo, por exemplo, vou falar algumas coisinhas sobre algumas coisas de música antiga especificamente que eu me dediquei nesse percurso da UFMG. No ano 2000, por exemplo, eu organizei, fui coordenadora e também regente do Festival Bar, que foi um festival muito importante. Que estava completando 250 anos, exatamente, né? Exatamente. Então, eu me lembro desses eventos. Então, nós apresentamos a Paixão Segundo São João, que é uma obra muito importante dele, convidando músicos especialistas para formar uma orquestra, porque é uma obra para coro e orquestra. Sim, majestosa, né? Majestosa. Na época, foi o coro de câmara da UFMG, que eu regia, que estava sob a minha regência, que nós preparamos essa obra. Foi um trabalho intenso, eram alunos da UFMG, foram 2 semestres de preparação da obra. E o resultado foi muito gratificante para todo mundo que participou. Então, assim, também me dediquei a uns estudos de sonoridades dos temperamentos musicais, que depois eu posso, se tiver tempo, a gente conversa mais sobre isso. Mas, em todo caso, a gente desenvolveu um trabalho muito interessante sobre esses temperamentos utilizando o órgão de Mariana, o Harpschnitger, que está instalado em Mariana, que é um órgão histórico importantíssimo do Brasil. É verdade, é maravilhoso. A sonoridade é linda. Ainda mais dentro da igreja, que tem uma acústica perfeita, né? E nós desenvolvemos um projeto de pesquisa sobre essas afinações, porque o órgão lá tem uma afinação diferenciada. O temperamento é ligado a essa questão da afinação? Da afinação, da afinação da escala musical. O piano tem as notas divididas de uma maneira, mas você pode dividir um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, cada nota. Aí você vai vendo o temperamento. Aí dá o temperamento. Entendi. Entendeu? E o órgão de Mariana, ele está afinado numa afinação que chama-se mesotônica, que é um trabalho bem diferente. Então, foi um processo de pesquisa muito interessante para os próprios alunos da Escola de Música, para tentar captar esse novo temperamento, porque nós somos treinados de uma forma e temos que desenvolver essa sensibilidade para perceber esses outros temperamentos. Foi um trabalho muito interessante. Maravilha. Na área de música antiga também eu fui convidada logo que eu retornei para Belo Horizonte pelo um colega meu, o professor André Cavazotti, a integrar a comissão das Semanas de Música Antiga da UFMG. Isso eu ia até te perguntar o que é esse evento e qual foi a sua atuação nessa comissão. Esse evento começou antes de eu retornar ao Brasil. Ele começou em 2007, teve a primeira edição do evento com o professor Cavazotti, com uma coisa meio interna dentro da Escola de Música, com o intuito de divulgar a música antiga e se estudar a música antiga. Promover ações tanto culturais quanto de reflexão em torno da música antiga. Então, esse foi o primeiro evento. Eu retorno ao Brasil em 2008 e em 2009 tem o segundo ano do evento. Então, ele me convida para integrar essa comissão. Eu participo da segunda Semana de Música Antiga e da terceira Semana de Música Antiga como coordenadora artística do evento.
A coordenadora artística, ela também ajuda a definir o repertório que vai ser apresentado? Não, ela define os artistas convidados. Ah, sim, entendi. Porque cada artista convidado define o seu repertório. Ela ajuda, por exemplo, cada Semana de Música Antiga tem uma proposta e os artistas têm que apresentar uma proposta de repertório que esteja dentro da temática do evento. Então, a função da coordenação artística também é verificar se há uma concordância ou sugerir alguma outra obra para que fique mais dentro da temática. Né? E aí teve mais um evento. Teve a 4ª Semana de Música Antiga, que eu pude ser a coordenadora geral. Foi um evento muito importante, assim como os outros. Nós trouxemos 62 convidados, sendo mais de 30, tendo representantes de 15 países diferentes. Não, então é um evento grandioso, né? Evento e grandioso, eu acho que isso também deve ter te ajudado a sua sequência, né, profissional, porque nós falamos que se você assumiu, né, a regência, está como professora, né, de regência da Escola de Música da UFMG desde 97. Isso. E em 2012 você foi convidada para poder enfrentar um desafio enorme, né, que era a reestruturação do Coral Ars Nova, um dos mais tradicionais do Brasil, mas que naquela época estava inativa há mais de 4 anos. Aí eu queria saber como é que foi esse trabalho de reestruturação, né, e quais foram as conquistas, né, desde então. Bem, o trabalho de reestruturação foi um trabalho conjunto, foi um desejo da universidade reativar o Ars Nova. Ela forma uma comissão de estudos que se encontra durante um ano, trabalhando em prol dessa reativação do coro, que se efetiva em março de 2013. Nós fizemos uma seleção prévia e em março de 2013 a gente já tem um coro que se apresenta pela primeira vez em maio de 2013. Olha! E de lá para cá você tem ideia de quantas apresentações já foram feitas? Ai, muitas. Muitas, né? Eu arriscaria dizer por volta de umas 60. Ai, que legal! O coro é um coro bem ativo, muito ativo, tem produzido muito e tem crescido cada vez mais. É um trabalho muito enriquecedor para mim, para os coristas, porque a gente tem a oportunidade de trabalhar um repertório refinado, um repertório de música antiga e música contemporânea, que não é usualmente praticado nos corais amadores, porque ele apresenta um grau de dificuldade maior de execução, então precisa pessoas mais especializadas. E também como nós temos uma doutora, uma mestre, uma doutora em regência coral, isso aí acaba podendo ser possível, ficando possível, né? Isso contribui com certeza. Inclusive, a gente pode falar que uma das conquistas mais recentes, né, do Coral Ars Nova, que já demonstra essa renovação, a qualidade da renovação, foi justamente o fato do Coral Ars Nova representar o Brasil num dos mais tradicionais festivais de corais lá da Europa, né, que é o Festival de Cantonegrosso, na Espanha. E o coral conquistou o 3º lugar na categoria de coro misto. Queria saber o que esse prêmio significou para vocês, né? Como que esse festival, o que esse prêmio significou para vocês? Esse prêmio é uma grande conquista para o coro. O coro tem, na sua história, o Ars Nova foi fundado em 1959. Ele conquistou, durante toda a sua trajetória, vários prêmios internacionais. Então, isso faz parte da história do Ars Nova. Verdade. Então, o Ars Nova tendo voltado a levar, não é só o prêmio em si, mas é a oportunidade de você estar levando o trabalho da área coral brasileira para o exterior. Isso é uma coisa muito importante. Verdade. O Brasil produz muita cultura de alta qualidade e precisa mostrar isso. É verdade. Então, isso foi uma grande oportunidade, imagina assim. E também para os próprios coristas e para o próprio grupo como um todo, de ver essa diversidade da música coral que está sendo produzida no mundo, conhecer o nível do trabalho, conhecer as linguagens diferentes, interpretações diversas, é muito enriquecedor. Depois de uma experiência dessa internacional, as pessoas voltam mais enriquecidas, né? Com certeza. Inclusive, assim, eu imagino que aqui no Brasil ainda haja algum tipo de distanciamento do público em geral, do canto coral e da música erudita por
acharem que é uma coisa assim, um pouco mais distante da realidade do dia a dia. Mas eu sei que vocês estão com estratégias interessantíssimas de aproximação do canto coral desse grande público. Queria que você falasse de algumas delas, dessas características aí, das ações que vocês estão implementando. Nós sentimos, e é uma crença minha, de que a música tem uma grande força de aproximar as pessoas. Sim, é verdade. Concordo plenamente. Então, assim, o que a gente precisa é oportunizar as pessoas de conhecer esse trabalho. E as estratégias que a gente tem buscado é sair do palco e ir até as pessoas. Então, através de flash mobs. O que é o flash mob? Flash mob é uma intervenção urbana que você vai, a gente fala a paisana, né? Sem uniformes. Se mistura com a multidão. Se mistura com a multidão e começa a cantar alguma peça. Inesperadamente. Inesperadamente. Aí as pessoas começam a ficar assustadas, surpresas com aquilo. Surpresas, param para ouvir, são tocadas pela música. É uma coisa muito efetiva que aproxima muito a música das pessoas, né? Sim. E isso em espaços públicos em geral, não é isso? Espaços públicos em geral. Feira, rodoviária, Mercado Central. Já fizemos legal. em diversos espaços. Deve ser surpreendente espaços. mesmo isso. Já fizemos em diversos espaços. E aí vocês percebem que então essas ações estão aproximando o canto coral do público. E essas ações aproximam e também a gente percebe a grande receptividade que a música coral tem com as pessoas, com o público em geral, quebrando um pouco aquela imagem de que a música coral é uma coisa distante. Sim, é verdade. Ela é pouco difundida, mas ela não é distante. Que maravilha. Querida, vamos interromper mais uma vez nossa conversa para um breve intervalo, mas não saiam daí, que nós ainda temos muitas histórias interessantes sobre a trajetória da Yara e também sobre o canto coral e a música antiga em Minas Gerais e no Brasil. Não saiam daí, a gente volta já já.